Shalom, queridos, graça e paz. Aqui é o Bispo John Kennedy e hoje estaremos meditando em Romanos capítulo 4, versículo por versículo, para que você possa ter um entendimento melhor da palavra de Deus. Fique conosco até o final, eu creio que Deus irá falar ao seu coração de uma maneira poderosa. Romanos 4, verso 1 diz assim a palavra de Deus. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Aqui em Romanos 4, verso 1, Paulo vai iniciar um questionamento sobre Abraão, que é considerado o pai dos judeus, e falando aqui sobre a justificação que Abraão teve. Então, Paulo aqui está preparando, nesse verso 1, um caminho para discutir aqui o contraste entre a justificação da fé e a justificação por meio das obras. Vamos para o verso 2. O verso 2 diz assim: se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Isso é forte demais. Aqui no versículo 2, Paulo vai argumentar que se Abraão tivesse sido justificado diante de Deus pelas obras, Abraão teria motivo para se orgulhar diante dos homens, mas não diante de Deus. Então Paulo vai mostrar aqui a diferença entre a justificação baseada pelos méritos humanos e a justificação baseada pela fé. Vamos para o verso 3. O verso 3 ele diz assim: pois, o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Que versículo poderoso. Aqui o verso 3, o apóstolo Paulo vai citar aqui Gênesis 15, 6. Ele vai mostrar que a fé de Abraão foi que fez com que ele fosse aceito por Deus. Foi através da fé de Abraão que isso foi creditado como justiça para Abraão. Paulo está destacando que a fé é o princípio pelo qual nós somos justificados por Deus. A fé é o princípio pelo qual nós somos aceitos por Deus. É isso que Paulo está mostrando aqui nesse verso 3. O verso 4 ele diz: o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que ele fez. Aqui no versículo 4, Paulo vai discutir aqui a questão da justificação da fé e a questão da justificação das obras. Paulo está dizendo que a salvação aqui, quando ele está fazendo essa comparação aqui de um funcionário, ele está falando sobre a salvação. Então Paulo está dizendo que a salvação não é um pagamento pelas obras, porque tem gente que pensa assim, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu vou para o céu. Não, não é por causa disso. Então Paulo está mostrando que a salvação é um dom gratuito que Deus nos dá, a sua graça que ele nos dá mediante a fé que nós recebemos. Não é um pagamento, porque você for uma pessoa boa, porque você fez isso, aquilo, outro, que você vai receber a salvação. Vamos para o verso 5. O verso 5 ele diz: porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se fosse inocente. Que poderoso essa palavra, esse versículo. Aqui Paulo está explicando que aqueles que não dependem das suas próprias obras para serem justificados por Deus, Paulo está dizendo que essas pessoas são aceitas por Deus, porque é Deus que justifica as pessoas, porque o que Deus leva em conta é a fé, e através da fé Deus traz a justificação, traz o perdão, traz a restauração. Então Paulo aqui está nos mostrando que a salvação ela vem pela fé em Deus, ela não vem pelas nossas próprias obras, pelos nossos próprios méritos. Como nós vimos, ele diz aqui que Deus considera o culpado como inocente, mas não é que Deus é injusto, é porque a fé da pessoa faz com que Deus perdoe essa pessoa que outrora era culpado e agora se torne um inocente perante Deus. Vamos para o versículo 6. O verso 6 ele diz: e isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Aqui no versículo 6, Paulo vai mencionar Davi, para reforçar aqui esse princípio de que a justificação ela vem pela fé, ela não vem pelas obras. Paulo está mostrando aqui, destacando que a felicidade das pessoas cujos pecados são perdoados por Deus não é pelo mérito próprio. Davi fala, poxa, quantas as pessoas são felizes, mas elas não são felizes por
terem seus pecados perdoados porque elas fizeram coisas boas. Elas são felizes porque tiveram os seus pecados perdoados, porque creram em Deus e, mediante a fé, obtiveram o perdão dos seus pecados. Vamos para o verso 7. O verso 7 ele diz: Davi disse: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Aqui no versículo 7, Paulo vai enfatizar que essa felicidade, essa bem-aventurança daqueles que têm seus pecados perdoados e cobertos por Deus, está relacionado à fé. Está relacionado aqui à graça e à misericórdia de Deus que Ele nos dá para todos nós. Então nós somos justificados por causa da misericórdia, por causa da graça, e porque cremos nisso, porque cremos no Senhor, então Ele nos justifica e Ele nos perdoa. Então Davi está dizendo: felizes são aqueles que têm os seus pecados perdoados, cujo Deus apaga as suas transgressões. Vamos para o verso 8. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Aqui no versículo 8, Paulo vai concluir ressaltando que a felicidade daquele pode ser homem, pode ser mulher, de todas as pessoas que Deus não atribui pecado. Paulo aqui está mostrando que a justificação é pela fé. E essa justificação pela fé traz consigo o quê? Bênçãos espirituais. Traz comunhão com Deus restaurada. Mostra que a pessoa que tem a fé em Deus e através dessa fé ela alcança essas bênçãos de Deus e essa pessoa é feliz. O verso 9 diz assim: será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as escrituras sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Aqui no versículo 9, Paulo vai mencionar essa questão da bem-aventurança, da justificação pela fé. Paulo está dizendo que essa justificação pela fé, ela não está restrita somente aos judeus que haviam sido circuncidados. Paulo está dizendo que essa justificação da fé é para todos, até mesmo aqueles que não são circuncidados, que são chamados de incircuncisos, e também para aqueles que não são judeus. Paulo está dizendo que a fé de Abraão foi imputada para ele como justiça, mesmo antes de Abraão ter sido circuncidado. Então Abraão creu em Deus antes de ter sido circuncidado, mostrando aqui que a verdadeira justificação vem pela fé em Deus e não pela observância de guardar leis externas, não. Não vem por causa da circuncisão, não, vem por causa da fé que nós alcançamos a justificação. É o que Paulo nos mostra aqui. O verso 10 ele vai dizer o seguinte: quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. É aquilo que nós já ressaltamos aqui. Então aqui no versículo 10, Paulo está explicando que a justificação foi dada a Abraão antes mesmo dele ser circuncidado. Antes mesmo dele praticar rituais da lei. Então Paulo está dizendo que a justificação de Abraão foi dada a ele não por causa da circuncisão. Foi antes mesmo dele ser circuncidado, ele creu em Deus e por causa dele crer em Deus, isso determinou que houvesse a justificação de Abraão diante de Deus. Então Paulo está mostrando que a justificação não é por causa da lei ou por causa da circuncisão. A justificação ela vem por causa da fé. É através da fé em Deus que nós somos justificados, independente de observância da lei externa ou de circuncisão. Vamos para o próximo versículo. O verso 11, ele vai dizer o seguinte: ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Aqui no versículo 11, Paulo vai mencionar que a circuncisão foi um sinal, foi um selo da justiça que Abraão já possuía. Por causa de quê? Por causa da fé. Mesmo antes dele ser circuncidado, Abraão já cria em Deus. E depois ele foi circuncidado como selo, como uma comprovação de que ele foi justificado pela fé. Então, Paulo está mostrando aqui que a circuncisão de Abraão não foi a causa dele ter sido justificado, mas foi um sinal visível da fé que ele já tinha, que ele já possuía em Deus. E é por causa da fé que vem a verdadeira justificação diante de Deus e não por causa de obras exteriores.
Vamos para o próximo verso. O verso 12, Paulo vai dizer o seguinte, falando de Abraão. E ele também, o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Aqui no versículo 12, Paulo vai concluir que Abraão é o pai espiritual de todas as pessoas que têm fé, tanto os judeus como os não-judeus, que são chamados de gentios. Paulo vai destacar que a circuncisão de Abraão foi um sinal de sua fé, e não de sua justificação. Não, foi um sinal da fé de Abraão. É o que Paulo está destacando. Por isso que ele foi circuncidado. Verso 13. O verso 13 diz assim: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Aqui no versículo 13, Paulo vai destacar que a promessa de Abraão de ser herdeiro do mundo não veio por causa da lei, mas sim pela justiça, veio pela fé, pela justificação da fé. Paulo vai destacar que a importância da fé para receber as promessas de Deus. Então, Abraão recebeu as promessas de Deus e creu nas promessas por causa da sua fé. Vamos para o verso 14. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Meu Deus, que versículo forte esse verso 14. O verso 14 aqui, Paulo está argumentando que se a herança da promessa de Deus fosse por causa da lei, fosse por causa de ritos religiosos, ou fosse por causa da obediência à lei, por causa das práticas das minhas obras, Paulo está dizendo que, ou das suas obras, Paulo está dizendo que a fé seria inútil, a fé não valeria de nada. E a promessa que Deus havia feito a Abraão seria anulada. Então Paulo está mostrando aqui que a promessa de Deus é baseada na fé e não nas obras da lei. Vamos para o verso 15. O verso 15, ele vai dizer o seguinte: Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Muito forte esse versículo aqui. Esse versículo 15, Paulo está destacando que a lei revela o pecado. A lei mostra os nossos pecados, e essa lei, mostrando os nossos pecados, provoca a ira de Deus contra essas transgressões. E Paulo vai mostrar aqui que aonde não há lei, não há transgressão. Se não houvesse lei, não havia pecado. Então só tem pecado porque tem lei. O que Deus disse? Não coma. Aí o homem foi e comeu e transgrediu. Então a mesma coisa em relação à lei. Então existe a lei para mostrar que o homem é pecador. Então a lei evidencia a nossa necessidade de uma redenção, de um Salvador. Vamos para o verso 16. O verso 16 ele diz assim: Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos. Aqui no versículo 16, Paulo vai explicar que a promessa de Deus ela é recebida pela fé. Então, essa promessa ela é garantida por meio da graça divina. Paulo vai destacar que a promessa é válida para todos, mesmo depois de Abraão, e fala da posterioridade, para aqueles que vêm depois. Não apenas para aqueles que estão debaixo da lei, mas para aqueles que foram libertos da lei, como nós. Quando Cristo pagou o preço, ele nos libertou da lei. Então, Paulo está mostrando para que todos que têm fé, eles alcançam essa promessa. E aí Paulo vai chamar aqui Abraão de pai de todos, no sentido não físico, mas no sentido espiritual. Ele vai enfatizar que a fé aqui é o elemento importante, é o elemento crucial para nós sermos herdeiros da promessa de Deus. Paulo vai ressaltar também que a promessa de Deus está acessível para todas as pessoas, independente da sua origem, independente do cumprimento ou não da lei. Por quê? Porque essa promessa é alcançada por meio da fé. Vamos para o verso 17. O verso 17 diz assim: Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Aqui no versículo 17, Paulo vai citar a promessa que Deus fez para Abraão lá em Gênesis 17, o verso 5.
mostrando que Deus designou Abraão como pai de muitas nações. E ele está enfatizando também que a fé de Abraão em Deus tem o poder de dar vida aos mortos. É através da fé que os mortos são ressuscitados, e essa fé faz com que traga à existência aquilo que não existe. E nós vemos que em Hebreus, que tudo que existe foi criado por meio da fé. Então, quando não existia nada, Deus trouxe à existência por meio da fé as coisas que existem. Vamos para o verso 18. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como diz as Escrituras Sagradas, os seus descendentes serão muitos. Aqui no versículo 18, Paulo vai destacar essa fé extraordinária de Abraão. Quando Abraão creu na promessa de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis, e Abraão se tornou aí o pai de muitas nações, como Deus havia prometido a ele. Verso 19. Abraão tinha quase 100 anos. Olha, isso é muito forte. Abraão tinha quase 100 anos. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filho, a sua fé não enfraqueceu. Olha para isso. Isso é muito forte. Paulo vai destacar que a fé de Abraão não vacilou. Mesmo diante das circunstâncias que pareciam impossíveis, Abraão estava, porque 100 anos, meu irmão, Paulo estava quase morto, e a mulher dele não podia dar filho, a ele era estéril, a esposa dele, Sara, e Abraão continuou confiando na promessa de Deus, ele não enfraqueceu na sua fé, mediante as circunstâncias contrárias. Serve para mim e para você, viu? Vamos lá, verso 20, Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A fé se encheu de poder e louvou a Deus. Então aqui no versículo 20, Paulo vai ressaltar que Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus, porque Abraão não foi incrédulo. Pelo contrário, a fé de Abraão foi fortalecida cada dia mais. Quando ele começou a dar glória a Deus, começou a confiar em Deus. Então veja só, Abraão tinha tudo para não acontecer aquilo que Deus havia prometido a ele, de ser um pai de nações, de multidões, 100 anos de idade, sua esposa estéril, e não tinha filho com essa esposa a qual Deus havia feito a promessa, que iria lhe dar um filho, que através desse filho ele seria pai de nações. Mesmo quase morto no seu corpo, com quase 100 anos, Abraão continuou crendo. Não duvidou, não vacilou e não enfraqueceu a sua fé. Não perdeu a fé. Digo para você, não importa a situação que você esteja passando, faça como Abraão. Não vacile, não duvide. Não perca a sua fé, não enfraqueça a sua fé. Continue crendo, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Vamos para o verso 21. O verso 21 diz assim: porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que lhe havia prometido. Isso é fé, meu irmão. A fé é isso aí, é convicção, é certeza. Olha o que Paulo está dizendo. Abraão tinha toda a certeza que Deus era poderoso para fazer aquilo que ele tinha cumprido. Então tenha certeza, Deus é poderoso. Se Deus prometeu na sua palavra, ele vai cumprir. Creia na palavra de Deus. Mesmo que tudo pareça impossível, tenha certeza que Deus tem o poder para fazer. Verso 22. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Então aqui no versículo 22, Paulo vai reiterar que a fé de Abraão foi o motivo por ele ser aceito por Deus. Foi através da fé que isso foi creditado como justiça. Então mostra que essa confiança em Deus faz com que nós nos tornemos aceitos por meio da fé, aceitos por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele. Meu Deus, isso é forte demais. Olha o que está dizendo, isso não serve só para Abraão, não. Paulo está dizendo, está destacando aqui que a justificação pela fé não se aplica só a Abraão. Abraão, ele foi um exemplo para nós, mas ser aceito por Deus pela fé é para todos. É para todos. Então, assim como Abraão, pela fé, foi aceito por Deus, isso também serve para mim e para você. Não é só por ele, não é só, glória a Deus por Abraão. E por você também, que se usar a sua fé, você vai ser aceito por Deus. Vamos para o verso 24. Falam também de nós, que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então aqui no versículo 24, Paulo vai explicar que essa mesma justiça pela fé que foi creditado, que fez com que Abraão fosse aceito, ela é creditada, ela faz com que todos nós sejamos aceitos por Deus, quando nós cremos em Deus, especialmente
no Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então precisamos crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que é essa fé que nós devemos ter, a fé num Deus que enviou o seu Filho para nos trazer a salvação, e através dessa obra redentora, o qual ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, e é por meio dele que nós somos aceitos, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 25 para finalizar. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Então aqui no versículo 25, Paulo vai resumir tudo, o significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ele vai explicar que Jesus Cristo foi entregue para morrer, para poder pagar o preço dos nossos pecados. E a ressurreição de Jesus Cristo nos torna justos diante de Deus. Então, através da morte de Jesus, nós somos perdoados os nossos pecados e somos aceitos por Deus. Muito forte esse versículo, né? Esse capítulo 4. Eu espero que Deus tenha falado tremendamente ao seu coração. Compartilha essa mensagem com outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas. Então, estamos todo dia ou constantemente, né, toda semana, trazendo aqui vários capítulos explicando. Nós estamos numa série de ministração do livro, da carta aos Romanos. Então hoje nós meditamos no capítulo 4 e eu espero que o Senhor nos conceda a oportunidade de poder trazer também a explicação do capítulo 5. Compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus e ter um entendimento da palavra, daquilo que a palavra de Deus está dizendo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Aqui é o Bispo John Kennedy. Se inscreve lá no meu canal no YouTube, Bispo John Kennedy. Se inscreve lá. Que Deus abençoe. Sucesso, 1 milhão de bênçãos.